E Fato São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias dessa segunda-feira do nosso São Paulo, que se prepara pro jogo do ano amanhã contra o Nacional no Morumbi, com promessa de casa cheia e principalmente, provavelmente, Lucas Moura de titular no time do São Paulo. Quero que você já comenta aí de onde você é e deixa a sua opinião, o seu palpite, qual o seu placar para esse jogão de amanhã. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Se bora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito de São Paulo, muito desse jogaço. Crédito, direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Econômica nem no Paulistão, nem na Copa do Brasil. Pelo menos 4 titulares não tiveram que passar pela viagem a Recife, permaneceram em São Paulo, conseguiram descansar. O goleiro Rafael, e aí tivemos a estreia do Yang, que teve ali uma falha terrível na sua quase primeira participação no jogo, mas depois não comprometeu. São Paulo está aí fazendo um período de testes com o Yang para saber se ele é o reserva ideal para o Rafael ou se vai ter que investir na contratação de um goleiro. Luciano, Marcos Antônio e Alisson também não viajaram com a delegação e por isso são quase que peças certas no time titular que será definido hoje à tarde pelo técnico Hernan Crespo para o jogo de amanhã. E aí algumas dúvidas, Abel. Se no Campeonato Brasileiro São Paulo se recuperou, já é G6, claro, depende do resultado hoje de Mirassol e Cruzeiro, pode perder essa sexta colocação. Na Libertadores, o time que fez uma primeira fase muito convincente, não convenceu tanto no jogo de ida lá em Medellín, no Atanásio Girardot. Por isso, o técnico Hernan Crespo vai preparar um esquema para tentar, imaginando que o time do Atlético Nacional venha retrancado, superar essa retranca. Tendência, diferentemente do que aconteceu lá, é o meio de campo mais ofensivo, provavelmente com o Rodriguinho completando aí o setor de meio de campo, ao lado de Alisson, Marcos Antônio, Bobadilha também, e lá na frente o Lucas Moura, que vem gradativamente sendo aproveitado. 15 minutos contra o Vitória, pouco mais de 30 contra o Atlético Nacional, um tempo inteiro no sábado em Recife, tem boas chances de começar no ataque ao lado do Luciano. Vamos ter que esperar o treino de hoje para a gente saber qual time o São Paulo vai colocar em campo. Certo mesmo, estádio lotado, quase todos os ingressos já vendidos, teremos um público semelhante ao do Santos ontem, e certo mesmo é que o São Paulo precisa, se quiser colocar dinheiro no bolso, vencer o Atlético Nacional no tempo normal. O Atlético poupou todo mundo no jogo contra o Fortaleza, perdia por 2-1. Cardona e Campuzano entraram como titulares no segundo tempo, até ajudaram a buscar o empate, mas o Atlético priorizou demais, Abel, esse jogo contra o São Paulo amanhã. O Edu, possibilidade grande você acha de o Lucas ser titular? Eu acho que existe uma chance grande, porque a gente vai acompanhando o gráfico, né, ascendente de participação do Lucas nos 3 jogos. Contra o Vitória, o primeiro teste, como eu disse, pouco mais de 15 minutos, ele confessou que estava bem fora de ritmo físico. Contra o Atlético lá, pouco mais de 30 minutos, me disse que ainda sentia um certo desconforto, mas que era questão física apenas. O desconforto era mais provocado pelo pouco número de tempo que ele ficou em campo de março para cá. Já contra a equipe do Sport, ele mudou o jogo ali. Ele mais algumas substituições feitas pelo Hernan Crespo. Ele jogou 45, 49, 50, né, com os acréscimos. Ele ajudou a mudar o jogo. São Paulo perdia por 2-0, foi buscar o empate, quase virou o jogo, quase engatou a 6ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Então, assim, pelo tamanho do jogo e pelo fato do Lucas ter feito tudo isso para estar à disposição, eu acho que sim, boa chance de ele começar a aguentar aí uns 60, 70 minutos e tentar ajudar o São Paulo, Abel. Legal. Debatia isso semana passada. Exatamente isso, né? O Edu, inclusive, participou da nossa conversa sobre isso, de o Lucas jogar o segundo tempo contra o Sport, exatamente o que eu falei, que achava que devia acontecer. Joga o segundo tempo contra o Sport, porque pega também um adversário mais descansado, termina o jogo, está em boas condições e agora, para amanhã, começa o jogo. Porque aí, ele, se aguentar 45, sai no intervalo. Se aguentar um pouco mais, sai com 15 do segundo, 20 do segundo, e é o momento de fazer o resultado. O São Paulo não pode deixar para botar no segundo tempo, Lucas. São Paulo tem que entrar para cima, caindo para cima do Atlético Nacional. Eu penso que o São Paulo tem
plenas condições de conseguir a classificação, mas imagina um jogo bem difícil, hein? Por isso que você precisa começar com força máxima, pressionando. Normalmente, né, Edu? Concorda? Os minutos iniciais, o jogo é difícil, dificílimo. Os minutos iniciais nessas competições de mata-mata, assim, né? Quando você joga em casa, você tem que fazer o resultado ali, né, Edu? Foi o que o São Paulo tentou fazer, vou até trazer uma situação muito semelhante, né? O jogo contra a LDU em 2023, que o São Paulo só conseguiu fazer aquele golzinho na parte final, teve que disputar nos pênaltis, tinha perdido lá, tinha tomado um sufoco lá, não perdeu por mais, porque a LDU desperdiçou muitas chances, a exemplo do Atlético Nacional, e aí fez o gol ali na parte final, conseguiu só levar o jogo para os pênaltis, o Rames Rodrigues errou o pênalti e o São Paulo foi eliminado. Então o que o São Paulo quer evitar, até por um retrospecto ruim em penalidades nas últimas decisões, é que isso vá para pênaltis. Por isso que fazer o resultado, ou construir esse resultado nos primeiros 45, 60 minutos, e não tentar correr atrás, até pelo que eu disse, a parte física do elenco está muito desgastada por uma correria de 90 minutos atrás do resultado. Foi uma viagem a Medellín, uma volta, uma viagem a Recife, que é um tempo bem razoável para Campeonato Brasileiro, um retorno e quase nada de treinamento. Obrigado, Eduardo Afonso, ao vivo lá do CT do São Paulo, na Barra Funda. Bom dia, boa semana para o amigo Eduardo Afonso. Missão difícil, mas possível, né, de ser obtida pelo Tricolor amanhã, né, professor? Assim, bem palpável a possibilidade do São Paulo se impor em casa, coisa que o Atlético Nacional não conseguiu fazer, né? A bomba Teve nesse momento... Teve duas chances, claro. O Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis. Pelo menos, né? Porque teve 2 bolas na trave. Exatamente. Isso dá ao São Paulo um espírito de ufa, escapei do pior. Mas agora tem que fazer a parte dele. E eu entraria com o Lucas, sim. É melhor contar, porque você não vai poder contar com ele o tempo inteiro. Vista psicológico, colocá-lo com essa responsabilidade, o gol tem que sair, talvez seja pior. Começa com o Lucas, eu tenho um trabalho todo gradativo para isso, o Edu Afonso colocou 15 minutos, meia hora, um tempo, agora é hora de entrar com o homem faz a diferença, o São Paulo vai precisar de quem faça a diferença. E ele volta no melhor momento do São Paulo, né? Que acontece sem ele, na sequência com o Crespo, em como ele encontrou um sistema, uma formação que funciona, que tem dado resultado. Então, a presença dele hoje já não é aquela presença Lucas entra e resolve. É um jogador que sobe muito nível. Não é no desespero, né? Exatamente. Eu estou vendo aquele Vitória simples, fiquei pensando nesse simples, viu, Eugênio? Eu sei que a gente fala que 1-0 é vitória simples, mas não está com cara de ser noite de nada simples, para nenhum dos lados. Vitória pelo placar mínimo, professor. Pelo placar mínimo, E olha, fomos a Porto Alegre para trazer informações do Internacional e do Flamengo. Viemos para São Paulo com o Eduardo Afonso. Tava cheio, os caras para lá e para cá. Você viu, Edu? Tem alguns por aqui sim, eles estão bem animados, viu? É isso, Bruno. Tudo bem com você? Muito bom dia ao Donk, ao Jailson, ao Fã de Esportes. Estão todos muito animados porque foi um empate, digamos assim, com chance para as duas equipes, mas o São Paulo quer muito a classificação, quer sua meta econômica, quer continuar brigando pela Libertadores, já que no Brasileirão, apesar de perder 4 pontos para o Lanterna Sport, 2 no primeiro turno e 2 sábado lá na Ilha do Retiro, o time está no 6º lugar, está no G6, está conseguindo aquela sua meta, que é se classificar para a próxima Libertadores. Alguns jogadores não viajaram, Rafael, Luciano, Alisson, Marcos Antônio, todos poupados, mas a grande situação é do Lucas Moura. Ao que tudo indica, o treino desta tarde vai mostrar isso. O Lucas Moura tem chances de começar como titular ao lado do Luciano no ataque. Por quê? Jogou 15 minutos contra o Vitória, pouco mais de 30 minutos em Medellín contra o Atlético e um tempo inteiro mais os acréscimos contra o Sport. Ajudou o time a se recuperar de um 2-0 contra para um 2-2. Então a expectativa é que o Lucas Moura tenha obtido uma minutagem suficiente para, na parte física, estar à disposição do técnico Hernan Crespo para o início da partida. Jogando o Lucas Moura, formando dupla com o Luciano, quem estará no meio de campo? O Alisson, que foi poupado, ou o Rodriguinho?
posso dar uma dica hoje à tarde, que vou ter daqui a pouquinho, às 2h30, uma exclusiva com esse novo talento, esse novo jogador da base do São Paulo, tem se destacado, o Rodriguinho. Vou tentar tirar dele se ele vai ou não para o jogo diante do Atlético Nacional. Morumbi com quase carga máxima de ingressos à disposição, pouco mais de 40 mil vendidos, expectativa de 55 mil torcedores. Bruno. Valeu, Edu. Então, ainda hoje na nossa programação, a conversa do Edu Afonso com o Rodriguinho, hein? Obrigado, viu, Edu? Bom jogador impressionante. E aí eu já começo com o nosso querido Fernando Camargo em relação a essa pauta. Ele ainda tá voltando, tá pegando o seu ritmo de jogo. Para terça-feira, você acha que ele tem condição física de ser titular ou não? Espera para o segundo tempo, guarda para o segundo tempo. Eu acho que 2 jogos já movimenta bastante o Lucas. Deu para ver uma evolução boa, né, nesse jogo. Primeiro jogo dele contra o Vitória ainda estava, né, com pouca movimentação, com a expectativa de voltar ou não. Contra o Sport a gente já vê ele muito mais afim. Acho que vamos precisar muito do Lucas. Criatividade, da velocidade, do improviso, né, contra o Atlético Nacional. Eu acho que seria até possível pensar de colocar ele ali na frente, junto com o Luciano, junto, de repente, com o Ferreirinha também, para ter um time mais agressivo, porque você ganha confiança. E ele é jogador de jogo grande, né, Gabi? Né, Renan, né, Gil? Ele é jogador de jogo grande, ele é jogador de jogo pau, jogo que não vai querer perder de jeito nenhum, vai querer ajudar o time até o limite, né? E eu acho que a movimentação que ele já teve nessas partidas de retorno já pode credenciar. Cara, tem que arriscar. É um jogador importante, é um jogador que todo torcedor, as torcedoras do São Paulo querem na temporada e atuando bem. Então, acho que já seria o momento até de colocar o Lucas para tentar ajudar o time. Eu tenho certeza que ele está muito afim e está pronto para isso também. Exatamente. Te pergunto, Chacon, também em relação ao Lucas Moura. Você acha que ele está pronto para sair entre os 11 iniciais ou guarda para o segundo tempo para ter essa arma extra aí contra o Atlético Nacional, dependendo do jogo? É difícil a gente em si cravar, né? Se está pronto ou não, se não tiver o feeling do atleta, né? Eu acho que isso só no dia a dia que vai ter essa definição, esse papo com o próprio Hernan Crespo. Ele me pareceu muito melhor na questão pegada de jogo do que no jogo de ida da Libertadores, né? No jogo de ida da Libertadores ele parecia que a bola estava quente no pé dele. Chegava, ele já tocava, tentava se livrar, não estava num ritmo tão legal assim. Então fiquei até de certa forma um pouco preocupado, né, com o Lucas, se ele não estava sendo forçado a volta dele. Mas nesse jogo contra o Sport me pareceu melhor. Para começar, eu não sei, vai ter que ser esse feeling com o Hernan Crespo, né? Mas eu acho que ele vai ganhar pelo menos mais minutagem, se não for titular, né? E é um jogador extremamente importante para esse elenco, com características no 1 contra 1, aquele cara que pode fazer uma jogada individual, que pode encontrar passes ali no último terço aí do campo para marcar o gol, para deixar um jogador em boa condição. Então, torço para que ele esteja fisicamente 100% para começar jogando. Acho que isso seria extremamente importante. Exatamente. Renan, queria que você comentasse em relação ao Lucas, depois a gente vai comentar em relação ao meio, né? Quem joga, se Alisson, se Rodriguinho, a gente vai comentar, mas o Lucas aí, então, voltando ao seu ritmo físico, queria que você falasse do jogo dele contra o Sport, mas também já projetando terça-feira. Pô, eu vou ser muito sincero, Gabriel, fiquei bem aliviado com o jogo que ele fez contra o Sport, porque eu fiquei bem preocupado aquele jogo contra o Atlético Nacional, o jogo de ida, parecia que ele estava com alguma limitação, sabe? Me parecia que ele estava sentindo ainda muito. Esse jogo eu vi ele com uma desenvoltura, mudança de direção, velocidade diferente, e eu fiquei confiante por isso, fiquei feliz por vê-lo. A impulsão dele na hora do gol é impressionante, né? Como ele tem feito o gol dessa forma. É impressionante como os adversários não estudam isso, né, cara? Eles deixam ele vir correndo para pegar a impulsão. Ele é baixo, mas a impulsão dele, mesmo parado, é impressionante. Você dando espaço para ele correr, pô, ainda bem que fizeram isso, mas a gente analisando o jogo, fala, não é possível que isso está acontecendo, né? Analisando futebol de uma forma geral,
É impressionante como não estudam o jogador um dos maiores do Brasil. Hoje os caras não estudam, né? Mas eu fiquei muito, muito confiante e feliz. Se você me perguntar se eu colocaria como titular, eu te respondo que não. Ele não seria para mim o titular. E já que a gente vai abordar ali na frente, para mim seria Rodriguinho, Ferreirinha e Luciano nesse jogo, como titulares, né? Meus amigos, tá chegando a hora. São Paulo e Nacional se enfrentam amanhã com promessa de casa cheia. Uma coisa que a gente tem que pontuar aqui, é incrível, 40 mil ingressos vendidos, você entra no site para comprar ingresso, não tem. Vai entender esse sistema de compra de ingressos do São Paulo Futebol Clube. Se eu não me engano, ainda é Total Acesso que gera isso aí, a piada, um desrespeito com o torcedor são paulino, já há muito tempo. O jogo de amanhã vai ser um grande teste pro São Paulo. Porque dos resultados que o São Paulo teve, os últimos resultados, vitórias, derrotas, muitos inscritos aqui no canal falaram que o São Paulo não venceu lá grandes adversários. O Fluminense estava em decaída, o Corinthians está nessa draga que a gente está vendo, venceu Vitória, venceu times ruins. O maior desafio do São Paulo nos últimos jogos tenha sido o Red Bull Bragantino, no segundo jogo, e o próprio Nacional. 2 empates. O jogo de amanhã vai ser um divisor de água e principalmente nós vamos poder ver. Eu considero que o jogo da semana passada foi algo isolado. Eu não considero que o São Paulo pratique aquele futebol. Eu acho que aquele jogo foi algo isolado, porque todo mundo que vai lá sofre. Também não dá pra querer que esse São Paulo vá lá na Colômbia e simplesmente amasse o Nacional. Amasse, ganha de 2, 3. Não vai fazer isso. O São Paulo pegou o Nacional, um excelente time. Não é o Palmeiras que pegou o todo-poderoso Universitário, que é um time amador. E eu tava assistindo o jogo do Palmeiras com o Universitário, cara, é ridículo. O Nacional é um bom time, muito físico, que impôs muitas dificuldades ao São Paulo no jogo de ida. E deve impor dificuldades ao São Paulo no jogo de volta. A grande sacada, o grande problema pro Nacional se chama Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi e a torcida do São Paulo. Eu disse isso no vídeo de ontem e volto a repetir. O Morumbi, eu acho que junto com a La Bombonera e o Monumental de Nunes, são os estádios mais temidos e respeitados da Sul-América. Eu assistindo alguns vídeos da imprensa colombiana, é incrível o respeito e o medo que os caras... Pra falar a verdade, eles não estão falando nem desse São Paulo. Eles quase não falam do São Paulo, desse São Paulo. Porque nós sabemos que esse time do São Paulo não é um time da história, não é um time compatível com a história que o São Paulo teve. E olha que eu sou novo, e eu vi bons times do São Paulo. O time de 2005 eu era vivo, os times até 2010 eu vi, foram bons times. Tivemos o time de 2014, 2015 também, que eram bons times. Esse atual elenco, esse atual time de São Paulo, não é um time que represente a instituição e o que é São Paulo Futebol Clube. Não tô dizendo que esses jogadores são jogadores sem caráter, muito pelo contrário. Nós tivemos, em alguns anos atrás, jogadores extremamente sem caráter, preguiçosos. Esses jogadores, eles têm muito caráter, mas muitos deles são limitados. E tudo bem. E é por isso que, assistindo a imprensa colombiana falando sobre o São Paulo, eles não falam do time do São Paulo, dos jogadores do São Paulo. Eles falam do Morumbi. Cara, é inacreditável o tamanho do respeito que o Morumbi causa nas pessoas. É inacreditável. Só vocês pesquisem aí. Acabando o vídeo, vocês pesquisem aí. Imprensa colombiana falando do São Paulo. Cara, é um respeito ao Morumbi, porque eles conhecem a energia, a aura.
que emanam do estádio em noites de Copa Libertadores da América. Eles sabem que vai ser difícil. E essa energia, essa aura, faz com que o time jogue mais do que pode jogar. Ou você tem dúvida que o Botafogo do ano passado era muito melhor que o São Paulo? Muito. E olha o jogo que o São Paulo fez. Se tivesse mais 5 minutos, o São Paulo provavelmente viraria aquele jogo. Se o Rafinha também não faz aquela bobeira lá, né? É inacreditável. Isso é o que o Morumbi faz com o time. E amanhã vai acontecer novamente. A energia, a aura vai penetrar na mente dos atletas e eles vão jogar como se fosse outro time. Se não tiver expulsão, se não tiver roubo, provavelmente o São Paulo vai vencer. Por quê? Porque, cara, o que acontece no Morumbi em noite de Libertadores é inexplicável. Teremos a volta do Lucas Moura, o nosso principal jogador, jogando no ataque, provavelmente jogando ao lado do Luciano, isso é bom. E o André Silva teve sérias dificuldades no jogo contra o Nacional, porque não é um cara de fazer pivô, não é um cara de segurar a bola. O Lucas também não é, mas o Lucas tem mais facilidade de jogar de costas, porque ele é mais rápido, então ele consegue dar 2, 3 passos e já dominar girando. A gente cansa de ver, né? O Lucas jogando de costas, ele não faz pivô. A bola vem, ele corre pra frente, no domínio ele já tira o cara e arranca. É incrível. Não, e esses dias eu tava assistindo um programa, o cara falou, o Lucas não sabe jogar de costas, porra. O Lucas não sabe fazer pivô. O Lucas não sabe fazer a função do Caleri. Segurar a bola até o time sair de trás. Agora, o Lucas não sabe jogar de costas. O Lucas, ele não fica de costas, irmão. A bola vem, num domínio ele gira. Num domínio o Lucas gira. O Lucas costumava... Quando jogava na ponta, que o Lucas só recebia a bola de costas. Você lembra? O Lucas só recebia a bola de costas. Em um tapa, ele dava o tapa pro meio. Um domínio, ele dava o tapa pro meio e arrancava. O Lucas não sabe jogar de pivô. Mas jogar de costas, o Lucas não tem nenhuma dificuldade, porque ele tem qualidade o suficiente para dominar essa bola girando o corpo. Ele domina essa bola girando o corpo. Além de... O Rodriguinho deve jogar, eu espero. Você ter o Rodriguinho para ajudar o Lucas nessa criação, para dar passe, e o Lucas na velocidade, irmão, vou falar um negócio para vocês. Eu tô muito confiante, eu sei que o jogo não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo extremamente difícil, chato. Vai ser um jogo chato, esperem um jogo chato, encardido. E eu, sinceramente, acho que é 1-0 no primeiro tempo e mais um no meio do segundo. Sabe? Aquele jogo São Paulino. Mas, creio eu que vai dar São Paulo. Porque o São Paulo merece. O São Paulo merece chegar longe nessas Libertadores. Sinceramente, não vejo esse São Paulo sendo campeão da Libertadores. Eu sou um cara realista, existem times melhores que o São Paulo, mas eu espero que o São Paulo chegue o mais longe possível. E oitavas de final não é um lugar pro São Paulo parar. O São Paulo deve se classificar e deve chegar o mais longe possível. Chegar na final, na semi, ninguém sabe, eu não sei. Mas que vai chegar longe, vai. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus até o próximo vídeo e valeu.